Fala, gente, então, eu tô aqui super boa, aqui no vídeo da minha cobertinha, né? Aí, a gente vai jogar, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar algum jogo, né? Como é que vai ser esse aqui, o supermarket? Então aí a gente vai jogar aqui da super boa, né? O supermarket. A gente não é
Música